Antes de começarmos, se você está assistindo este vídeo agora, peço que não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal Católico em Foco, aperte o sininho e vem fazer parte dessa família. Vamos juntos nessa caminhada de fé? Bom, hoje eu quero começar nossa conversa fazendo uma pergunta bem direta para você que está me assistindo agora. Quando foi a última vez que você realmente parou para pensar na sua relação com Deus? Não estou falando daquela reza rápida antes de dormir, nem daquela missa dominical corrida. Estou falando de um encontro verdadeiro, profundo, transformador com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu estava refletindo esses dias sobre algo que acontece muito na nossa vida cristã. A gente vai à igreja, participa da missa, ouve as pregações, canta os cânticos, mas será que estamos realmente vivendo aquilo que ouvimos? Ou somos apenas repetidores de frases bonitas que escutamos por aí? Vou te contar uma história que vai ilustrar bem o que quero dizer. Imagine que abre aqui na sua cidade um restaurante italiano especializado naquelas lasanhas incríveis, sabe? Daquelas que só de pensar já dá água na boca. Aí eu, que adoro uma boa massa, vou lá, experimento. Como aquela lasanha maravilhosa e volto completamente satisfeito e impressionado. No domingo seguinte, encontro você na igreja e conto, olha, abriu um lugar sensacional ali na avenida principal. Se você quiser impressionar alguém com uma refeição especial, vai lá que é garantido. Passa uma semana, você recebe uma visita importante em casa e pensa, vou levar essa pessoa no tal restaurante que o padre falou. Chegando lá, você recomenda, pode pedir a lasanha que é uma delícia. A pessoa pergunta, você já comeu? E você responde, não, mas o padre disse que é maravilhosa. Percebe a diferença? Eu estou testemunhando algo que eu vivi, que eu experimentei. Você está apenas repetindo o que ouviu de mim. São dois níveis completamente diferentes de conhecimento e de convicção. Um é testemunho vivido, o outro é testemunho de ouvir falar. E sabe de uma coisa? Muita gente vive a fé cristã exatamente assim, como papagaio. Fica repetindo aquilo que ouviu o padre dizer, aquilo que escutou na pregação, aquilo que leu num versículo bonito nas redes sociais. Mas quando a vida aperta, quando vem a tempestade, quando chega o deserto, essas pessoas não têm raiz, não têm fundamento. Porque nunca experimentaram verdadeiramente quem é Jesus Cristo na vida delas. O Salmo 26 que meditamos hoje diz algo poderoso. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Vamos repetir juntos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Agora, presta atenção numa coisa. O salmista não diz o Senhor podemos ser sua luz, ou ouvi dizer que o Senhor é luz. Não, ele afirma com convicção, o Senhor é presente do indicativo. Certeza absoluta. Por quê? Porque ele experimentou isso na vida dele. Ele viveu essa realidade. Ele não está sendo papagaio de ninguém. Quando alguém te pergunta, qual é o gosto de uma pera? Você pode fazer a descrição mais poética do mundo, falar que é doce, suculenta, refrescante. Mas a pessoa nunca vai saber realmente o gosto até que ela mesma morda a pera. A experiência pessoal é insubstituível. Ninguém pode viver sua fé por você. Ninguém pode ter um relacionamento com Jesus no seu lugar. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como está o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Não estou perguntando se você vai à missa todo domingo. Não estou perguntando se você reza o terço. Estou perguntando se você conhece Jesus de verdade, se você tem intimidade com Ele, se você experimenta diariamente a presença dele na sua vida. A primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías nos mostra algo muito interessante. Ela começa descrevendo uma realidade dura, difícil. O povo que andava na escuridão, escuridão aqui não é só ausência de luz física, meus irmãos. É ausência de sentido,
ausência de propósito, ausência de esperança. É viver sem rumo, tropeçando, batendo a cabeça nas paredes da vida. Mas aí vem a virada, viu uma grande luz. Quem é essa luz? É Jesus. Jesus é a luz que vem iluminar as nossas trevas, as nossas escuridões, os nossos cantos mais sombrios que a gente esconde até de nós mesmos. Mas tem um detalhe fundamental aqui para que você experimente essa luz. Você precisa abrir as cortinas do seu coração. Você precisa escancarar a sua vida e deixar que a palavra de Deus entre e ilumine, transforme, cure, restaure. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra dele. E quando você configura a sua vida à vida de Cristo menos, claro que de maneira imperfeita, porque somos todos pecadores em processo de santificação menos, aí sim você começa a experimentar essa transformação. Agora eu quero falar uma coisa importante: ir à missa é essencial, participar da Eucaristia é fundamental, mas isso sozinho não basta. Você não pode viver de uma refeição por semana, meu irmão, minha irmã. Você precisa se alimentar todos os dias. Da mesma forma, sua espiritualidade precisa ser alimentada diariamente. Quantas pessoas vêm à missa todo domingo, mas durante a semana não abrem a Bíblia nem 5 minutos? Quantas pessoas participam da celebração, mas não têm uma vida de oração pessoal? Levantam da cama sem agradecer a Deus pelo novo dia, comem sem fazer uma breve oração de gratidão. Deitam para dormir sem conversar com o Pai, me desculpa a franqueza, mas isso é religiosidade vazia. Isso é cumprir protocolo, não é ter espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade é alimentada todos os dias, não apenas no domingo. O domingo é essencial, sim, mas sua vida de oração diária é que faz a diferença entre ser um cristão nominal e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa interessante sobre como era feito o azeite na época de Jesus. Eu aprendi isso quando estive em Jerusalém e foi uma lição incrível. Eles colhiam as azeitonas e olha, se você morder uma azeitona direto do pé, é horrível, é amarga demais. Eu experimentei lá e quase cuspi na hora risos. Alguém me passou a perna, né? Então, o que eles faziam? Ferviam as azeitonas para amolecer, depois colocavam num grande tonel de pedra. Colocavam uma pedra pesada em cima e deixavam lá prensando. Depois de alguns dias, saía o primeiro azeite, chamado de óleo das primícias, o mais puro, o mais caro, usado para ungir sacerdotes, profetas e reis. Depois colocavam uma segunda pedra, mais pesada ainda, e saía o segundo óleo, usado para alimentação. Depois a terceira pedra, e esse óleo era usado nas lamparinas do templo. E tinha ainda um quarto óleo, usado nas engrenagens. Agora presta atenção nessa parte. No templo de Jerusalém havia uma chama que ficava sempre acesa, mostrando que Deus estava presente ali, no Santo dos Santos. E para essa chama não se apagar, todos os dias o sacerdote tinha que pegar uma ânfora daquele óleo e alimentar a lamparina. Se o sacerdote fosse preguiçoso e colocasse óleo só no sábado, a chama se apagaria antes da semana terminar. Os santos da igreja, principalmente os padres da patrística, pegaram esse exemplo e aplicaram à nossa vida espiritual. A chama da nossa fé, do nosso amor por Deus, da nossa conversão, precisa ser alimentada todos os dias. Não adianta você vir à missa só no domingo e achar que isso vai manter a chama acesa a semana toda. Você precisa alimentar essa chama diariamente com oração, com leitura da palavra, com pequenos atos de amor, com renúncia ao pecado. É por isso que o salmista consegue dizer com tanta convicção: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Ele alimentou a chama diariamente. Ele não ouviu alguém dizer, ele viveu isso. Ele experimentou, ele deixou que a luz de Deus brilhasse nas trevas da vida dele. Agora eu faço uma pergunta séria para você. Quando você se olha no espelho, você vê a realidade ou você vê apenas uma imagem para disfarçar a realidade? Porque tem muita gente vivendo de aparência,
vivendo de máscara, mostrando para os outros uma pessoa que não existe de verdade. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que tem vida de oração profunda e uma pessoa que tem espiritualidade rasa? A pessoa que reza muito, que busca a Deus de verdade, que se deixa iluminar pela luz de Cristo, essa pessoa enxerga os próprios pecados. Ela tem consciência clara das áreas escuras da vida dela que precisam da luz de Deus. Como padre confessor, eu percebo claramente essa diferença. Quando vem uma pessoa que tem vida de oração superficial, ela não consegue ver pecado em nada. Fica enrolando na confissão, não se preparou, não tem consciência dos próprios erros. Às vezes até inventa coisas só para ter o que falar. Mas quando vem uma pessoa piedosa, que está buscando a Deus na Eucaristia, na adoração, na leitura da Bíblia, lutando contra a própria carne, vencendo tentações, essa pessoa tem clareza total. A confissão é objetiva. Padre, pequei nisso, nisso e nisso. Preciso melhorar naquilo. Quero uma orientação. Por quê? Porque ela se deixou iluminar. Ela não está buscando apenas adequação, ela está buscando conversão verdadeira, e quando a luz de Cristo brilha sobre nós, a primeira coisa que vemos é nossa própria miséria. E trazemos essa miséria para a confissão procurando misericórdia. Você entrega a miséria e recebe a misericórdia de Deus. Quando você se deixa iluminar por Cristo, acontecem 4 coisas maravilhosas na sua vida, menos está tudo lá na primeira leitura de Isaías. Alegria. Felicidade, que é contentamento. Fartura, que é prosperidade e vitória. Quem não quer isso? Quem não quer ter alegria verdadeira, contentamento profundo, fartura espiritual e material e vitória nas batalhas da vida? Todo mundo quer. Mas aí vem as perguntas que incomodam. Primeira pergunta: você é uma pessoa verdadeiramente feliz? Não estou falando de sorrisos nas fotos do Insta. Estou falando lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu ser. Olhando para a sua vida, suas escolhas, sua busca por Deus, você se considera uma pessoa feliz de verdade? E tem uma segunda pergunta pendurada nessa. Quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa feliz ou vê alguém vivendo de ilusão, vivendo em pecado, vivendo de aparência? Deus não olha a casca. Meu irmão, Deus olha o coração. Segunda pergunta: você tem uma vida de completude? Você se sente uma pessoa inteira ou está se despedaçando aos poucos? Você está em paz consigo mesmo, encontrando a Deus? Você sente que sua vida caminha para uma melhora constante? Tem uma teoria muito interessante chamada Teoria dos Setênios, que vem do Império Romano, mas é atualíssima. Ela diz que o ser humano passa por ciclos de 7 anos. E a cada 7 anos entramos numa nova fase da vida. O que isso quer dizer? Que a cada ciclo o ser humano precisa evoluir, crescer, melhorar. Se você não está atento a isso, você não avança. Você regride. Tem pessoas que quanto mais vivem, melhor ficam, como um vinho fino. Estive no final do ano passado na Itália com um grupo e bebemos vários vinhos. Mas teve um casal que pediu um vinho envelhecido há 20 anos numa adega. Gente, o preço daquele vinho pagava a rodada de todas as mesas da viagem inteira. O cara me ofereceu uma taça e eu falei: me dê, papai. Risos, era um vinho mais encorpado, diferente. E o homem explicou: o preço não é pela marca, é pelo tempo, porque esse vinho foi refinado pelo tempo. Ficou licoroso, especial. Mas aí ele disse uma coisa importante: mas tem que saber que se você guarda um vinho muito tempo e ele não está bem armazenado, quando você for tomar, não é mais vinho, virou vinagre. Entendeu? Quem disse que o tempo melhora a todos? O tempo só melhora quem entra no processo correto. Tem gente que vai ficando um vinho excelente a cada ano. Mas tem gente que você abre a rolha do coração e é puro vinagre, azedo, amargo, rancoroso. A verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento vem de Deus, não de adequação humana aos próprios caprichos. E quanto mais o tempo passa com Deus, melhor você fica. Sergipe for um vinho bem armazenado na adega do Senhor. Espero que você esteja gostando dessa mensagem.
se está sendo edificante para você. Não esqueça de se inscrever no canal Católico em Foco e ativar o sininho para não perder nenhuma pregação. E deixa aquele like maroto aí embaixo para a gente continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Voltando, Isaías fala de alegria como ceifeiros na colheita menos gente que volta com o cesto cheio de frutos. Meu irmão, minha irmã, sua vida é cheia. Sua peneira espiritual tem muito fruto. Você produz fruto ou só tem folha? Olha o que Jesus fez com uma figueira que não tinha fruto. Ele amaldiçoou e ela morreu. Deus quer que produzamos fruto e que nosso fruto permaneça. O mundo está cheio de folha bonita, mas Deus quer fruto. Você é uma pessoa alegre porque sua peneira está cheia de frutos. As pessoas que te conhecem reconhecem seus valores, seus bons frutos. Porque, olha, você só reconhece o que você conhece. Se você só consegue ver fruto ruim nos outros, cuidado, porque você só reconhece aquilo que já conhece em você mesmo. E a quarta coisa, a alegria dos guerreiros que dividem os despojos da conquista, vitória. Alegria, contentamento, fartura e vitória menos. Se você não tem essas 4 coisas na sua vida, sabe qual é o problema? Falta conversão. E olha, eu não vou exigir que você saiba teologia como um padre que estudou anos no seminário. Mas o mínimo da fé católica você precisa saber. Se eu te perguntar, qual foi a primeira pregação de Jesus depois que ele saiu da casa da família? Ele ficou 30 anos em casa com Maria e José. A Bíblia conta o nascimento, a apresentação no templo, a fuga para o Egito, Jesus aos 12 anos em Jerusalém. E depois silêncio até os 30 anos. Jesus é batizado, primeiro ato. Vai para o deserto ser tentado, segundo ato. Volta e começa a pregar, terceiro ato. Qual o conteúdo da primeira pregação dele? Se você perguntar para muita gente hoje, vão dizer, Jesus falou de amor. Elav, amor, paz. Mas não é isso, não? A primeira pregação de Cristo. A primeira frase de Jesus registrada na Escritura foi convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Conversão, essa é a primeira mensagem. Tudo o que Jesus fez depois, pregações, milagres, curas, exorcismos, tudo apontava para uma coisa: convertei-vos. Mude de vida. Rompa com o pecado, renuncie ao que precisa ser renunciado. Corte o que precisa ser cortado. E olha o perigo que a gente corre hoje. Tem um discurso secular que está virando discurso dentro da própria igreja. Jesus olha para você e diz, você precisa de conversão. Mas hoje o discurso que as pessoas gostam é, não, você não precisa de conversão, você precisa de aceitação, de inclusão. São as palavras da moda, aceitação e inclusão. E para adoçar os ouvidos, não se prega mais conversão. Tanto faz como tanto fez. Jesus te ama do jeito que você é. Espera aí. Jesus nos ama, sim, mas ele não nos ama como nós somos. Ele nos ama como nós estamos, para nos transformar no que devemos ser. Quando a gente está com ele, ele transforma a nossa vida completamente. Largue essa rede e eu farei de vocês pescadores de homens. Disse aos pescadores, Mateus, segue-me. E Mateus largou a banca de impostos e seguiu Jesus, que era um exemplo claro da Escritura. Pega a mulher pega em adultério. Trazem ela para Jesus, queriam apedrejá-la. Jesus escreve no chão, as pessoas vão embora, largam as pedras. E Jesus diz para ela menos, presta atenção agora. As pessoas vão te dizer, Jesus não condenou ninguém, Jesus aceita todo mundo como é. Então o texto deveria ser, onde estão os que te condenavam? Foram embora, eu também não te condeno. Pode voltar a adulterar, a vida é sua, faça o que te faz feliz. Não é isso. Jesus não condena, mas propõe um caminho de mudança. Ele diz, eu não te condeno. Vá em paz, minha filha, e não peques mais. Olha o que ele fala, você estava no pecado. Aquilo que você achava tão bom é pecado. Se você quer ter paz, não faça mais isso, conversão. Não peques mais.
Mude sua vida. E ela vai embora e se torna uma seguidora de Jesus, não cometendo mais adultério. Minha missão como padre, principalmente na confissão, nunca é condenar. O sacerdote está ali em nome de Cristo para exercer misericórdia. Mas eu não posso induzir a pessoa ao erro dizendo que pecado não é pecado. No final, a conta vai chegar para ela. Eu tenho que acolher, mas tenho que dizer: vá em paz e não peque mais. Não faça isso, não frequente tal lugar, não se submeta a esse comportamento. Porque é pecado, se a pessoa vai assumir isso, a decisão é dela menos, mas ela precisa saber a verdade, e junto com a conversão vem a renúncia. Não é fácil, não. Mas é necessário para quem quer ser santo. Os 4 primeiros apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, para seguirem Jesus, tiveram que renunciar, deixar tudo para trás. Olha, eu conheço vocês daqui da igreja. Vocês me conhecem como padre. Não temos uma amizade próxima porque são muitas pessoas, né? Mas as poucas pessoas que me conhecem de perto, que participam da minha vida além do altar, essas sabem o preço que eu pago para ser quem sou e fazer o que faço. Renúncia atrás de renúncia. Não é fácil, mas é a vida que eu escolhi. Meu rosto é de vocês, mas meus problemas são meus. E não é uma vida fácil, não. Se você quer ser um padre que leve a coisa a sério, não será nem fácil, nem simples, nem leve. Porque a gente consegue renunciar? Porque é fácil? Não. Porque escolhemos um estilo de vida e precisamos ser coerentes com essa escolha. O filho pródigo, quando estava lá no chiqueiro comendo com os porcos, a ficha caiu, minha alegria, meu contentamento, minha fartura, minha vitória está com meu pai, o que ele faz? Larga o pecado, o chiqueiro simboliza o pecado, e volta para o pai. Quando ele volta, o pai recebe de braços abertos. Misericórdia, muito amor. Mas presta atenção, o pai não foi busca, no chiqueiro ele decidiu voltar. Se você quiser ficar no chiqueiro, Deus não vai te arrastar de lá, mas se você decidir sair, ele te espera de braços abertos. Mas guarda o que eu vou te dizer, saia do chiqueiro, mas não traga os porcos com você. O filho pródigo largou todo o chiqueiro lá e foi até o pai pedindo restauração. Como se chama isso? Conversão. E se ele trouxesse os porcos junto? Adequação, aceitação, adaptação, inclusão. É isso que as pessoas querem. Elas não querem romper com o pecado, mas querem servir a Deus, não querem largar o pecado, mas querem santidade. Como isso vai acontecer? Nós deveríamos assistir menos nets, mexer menos no celular e começar a ler Vida de Santo. Você deveria ler pelo menos 10 minutos da vida de um santo todo dia para ver que todo santo teve grandes renúncias e por isso alcançou os altares. Hoje o ser humano não renuncia a nada. E olha, eu atendo pessoas, viu? Não é raro alguém me procurar na quaresma dizendo: Padre, eu falei que não ia comer doce, mas não estou dando conta. Vou substituir por outra coisa mais fácil. Falei que não ia comer carne na quarta e sexta, mas tem um churrasquinho me chamando. Gente, olha para o padre aqui, uma pessoa que não consegue renunciar a um doce, a um churrasco, ao álcool. A fofoca menos me diz. Você acha que ela vai conseguir renunciar às grandes tentações? Santa Teresinha dizia: treine as grandes coisas nas pequenas coisas diárias. Sabe o que eu faço às vezes? Coisa pequenininha, mas que é uma mortificação. Quando vou num café e vem aquela bolachinha deliciosa e um bombonzinho junto, tem dia que eu olho e penso: eu podia comer, mas eu vou renunciar. Não como nem a bolacha nem o bombom. Quando eu consigo renunciar àquela coisa pequena, estou mandando uma mensagem para minha mente: eu não sou dominado por isso. Não é que eu quero e não posso, eu posso, mas eu não quero. E vou treinando com coisas pequenas para quando vierem coisas maiores eu estar preparado. É como na academia. Você não começa levantando 40 quilogramas, começa com 2 quilogramas, depois 3 quilogramas, depois 7 quilogramas. Quando você se assusta, está forte. Não é o peso que fica mais leve, é você que fica mais forte.
Pequenas renúncias me preparam para grandes vitórias. E com isso eu termino perguntando quanto te até a seguir a Cristo. Quanto te dói seguir a Cristo? Olha o que ele fez por você. Pergunta para Jesus: doeu, Senhor? Custou carregar aquela cruz da casa de Pilatos até o Calvário por minha causa, mas ele fez por você. Tem um poema lindo do Raniero Cantalamessa chamado O Rosto. Ele diz que toda vez que Jesus pensava em desistir na via sacra, ele via o seu rosto e, por amor a você, ele foi até o final. Veja o que ele fez por você. E eu te pergunto, o que você tem feito por ele? Veja a renúncia dele por você. Quais renúncias você faz por ele? Quais mortificações? Qual dor você sofre por ele? Me desculpa a franqueza. Se ser cristão e católico está sendo muito fácil para você, talvez você não esteja sendo de verdade. Porque não é fácil, não é simples e nem sempre é confortável. A renúncia faz parte. Mas olhe o prêmio: felicidade, contentamento, fartura e vitória em todas as áreas da vida. Pergunte para uma pessoa que está no auge da saúde quantas renúncias ela faz. Pergunte para um atleta olímpico o que ele mais fez para chegar lá, ele vai responder: renúncia. Tem uma foto linda de uma bailarina toda elegante na ponta dos pés. Quando a foto diminui e mostra os pés descalços, estão sangrando, com calos, dedos tortos. E embaixo está escrito: o preço da perfeição. Pergunte para ela o que ela renunciou para bailar daquele jeito. Tem aquela história do Giuseppe, grande pianista italiano, que tocou obras dificílimas numa faculdade. Um jovem disse: nossa, eu daria minha vida para tocar piano assim. Ele respondeu: foi exatamente isso que eu fiz. Ninguém chega no topo da espiritualidade sem renúncia. As pessoas hoje perderam a graça da escalada, do suor, da dificuldade. Os alpinistas sofrem para subir, mas lá de cima, a vista pagou o preço. Não tem graça subir de carro, de elevador. A graça é conquistar. Pergunte para um atleta se a alegria dele é pelo troféu ou pela medalha. Se é pela medalha, eu posso comprar um monte e distribuir na saída da missa. Mas qual seria o valor disso? Nenhum. A medalha só tem valor para quem conquistou, porque quando você olha para ela, você vê toda uma caminhada de sacrifício ali representada. Deus tem para você a coroa da glória, a coroa da santidade. E só terá valor quando você olhar para trás e pensar: foi muita renúncia, foi muita dor, fui violento comigo mesmo, mas hoje eu conquisto a coroa da vida eterna. E vai valer cada lágrima, cada gota de sangue. Por que desperdiçar nossa vida em poucos anos de prazer quando podemos ter toda a eternidade em felicidade? Por que trocar a felicidade do alto pelos prazeres aqui de baixo? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E olhe o desafio que eu deixo para você hoje. Leva isso na oração. Não precisa concordar com tudo que o padre pregou, mas leva na oração. Eu te desafio, coloca a tua vida na oração e diz para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para mudar minha história, se ela não me leva à santidade. Abre as mãos e coloca teu trabalho, teu relacionamento, tua família, tuas amizades, teus sonhos, teus projetos. E fala: Espírito Santo, está tudo aqui? Se não for para minha santidade, pode tirar da minha vida lugares, pessoas e situações. Por que muita gente não reza assim? Porque você sabe que o dia que rezar isso, Deus vai tirar muita coisa que você não quer que saia. Então não é pregação do padre, é adesão ao Espírito Santo. Tem que ter coragem para rezar assim. Porque quando você tem coragem, Deus diz: então deixa eu arregaçar as mangas e começar a trabalhar na sua vida, do meu jeito. E as pessoas têm medo disso. Têm medo do que Deus pode fazer quando você dá liberdade total para Ele. Mas reze, peça a Jesus. Não é porque o padre disse, é porque a palavra disse. Não é porque o padre pregou, é porque o Senhor te chama à conversão. Quando você se sentir preparado, diga: Espírito Santo, afasta de mim o que me afasta de ti.
Afasta de mim o que me afasta do céu. Aproxima de mim o que me aproxima de ti. E Deus começa a trabalhar. Claro que ele vai tirar pessoas menos, mas também vai colocar pessoas certas. Vai tirar lugares, mas vai colocar lugares certos. Vai tirar situações, mas vai colocar situações certas. E anota isso para viver durante a semana. Quando você escolhe fazer a coisa certa, Deus coloca na sua vida pessoas certas. Quando você escolhe fazer a coisa errada, o mal coloca na sua vida a pessoa errada para fazer a coisa errada, menos para você não achar que está sozinho. Cuidado com quem anda falando no teu ouvido. Você não acredita na palavra de Deus, mas acredita na palavra dos outros. Aí você nunca vai ter uma vida feliz, completa, com fartura e com vitória. Que Deus abençoe você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal Católico em Foco, deixe seu like e vamos juntos nessa caminhada rumo à santidade. Que o Senhor seja sua luz, sua salvação e a proteção da sua vida. Amém?